Mais algum tempo, sim? Então já escolheram o representante de cada grupo? Bem, está bem. Esperar mais um minuto, mais um minuto. Pediram aqui mais um minuto. Bom, Vitor, microfone. Tem microfone? Os grupos. Microfone. Os grupos. Então, irmão, já terminamos? Sim? Então, queremos ouvir os irmãos. Agora. Podemos começar por um grupo lá do fundo. Sim? Do fundo. O irmão Vitor tem o microfone, depois eu peço que os irmãos vão passando. Então. Esta parte é importante agora. Eu peço a atenção de todos. Vamos ouvir. Irmãos. Ok. Então, esta parte é importante, irmãos, não só para nós, que também queremos aprender convosco, para o pastor da igreja, porque ele assim vai ouvir aqui os desafios e as oportunidades que passam pela cabeça dos seus membros, não é? E ele sabe os desafios que têm. Então vamos aprender com todos. Então qual é que foi ali a... A irmã pode partilhar então desafios e oportunidades. O grupo reuniu e chegamos à conclusão que os desafios é a gente penetrar com a palavra de Deus, apoiar-nos na palavra de Deus, apoiando-nos na palavra de Deus, né? Pois a palavra de Deus mesmo nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no que nós vimos ao redor, né, lá fora, é a resistência. E é importante porque o nosso Deus também é um Deus de obediência. Eu venho do meio católico, um meio católico praticante, devota mesmo, de ir Fátima, nós lá em Angola temos a Mushima, e quando me foi realmente apresentado o Evangelho, eu quis, né, suscitou-me a vontade de conhecer melhor esse Jesus que estava a ser pregado, e que é um Jesus que não era pregado lá. Então, nós falarmos com as pessoas a quem vamos abordar, os amigos, a começar sempre no meio da amizade, no meio familiar, e deixar que o Espírito Santo haja, pois a palavra de Deus nos diz que o agir e o efetuar vem de Deus. É isso que o grupo chegou à conclusão. Obrigado, irmã. Então, vimos aqui uma característica que nós já vamos falar a seguir, interessante, que é relacionamentos próximos, amizades e família, em primeiro lugar. O Evangelho tem que ser partilhado e a confiança que quando partilhamos este Evangelho é e continuará a ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então há confiança quando nós partilhamos o Evangelho. Há uma resistência e essa resistência pode ser vencida através do poder da oração de uma igreja que ora pela cidade. Já lá vamos a tudo isto. O Senhor também está a dirigir esta formação e todas as coisas. Então, mais um grupo. É o próximo grupo. Não escolheram um representante? É um desafio vir à frente. O nosso grupo
falou pouco, mas concluiu que é importante nós aproveitarmos todas as oportunidades que o Senhor depara no nosso dia-a-dia para podermos realmente evangelizar, para falar de Jesus a cada pessoa. Mas também temos que ter o cuidado de não pressionar, não é? Que a oportunidade realmente venha, que nós possamos falar. Porque muitas vezes, naquela vontade que nós temos de falar de Jesus, pressionamos também demais as pessoas e levamos muitas vezes a que elas se afastem um pouco de nós, porque já não nos querem escutar. Falei de um exemplo da minha empregada, que é uma pessoa sempre muito pontual semanalmente, e a semana passada não veio trabalhar e ela ligou-me e disse: desculpa, eu não vou trabalhar porque o meu pai morreu no Brasil. E embora tenha sido no Brasil, eu estou triste. Disse: eu entendo. Depois, quando veio, diz-me assim: a dona Zínia quer ver o vídeo que os meus irmãos fizeram no Brasil. Eu disse: quero ver. Depois, então, mostrou o vídeo da cerimónia religiosa e era um pastor evangélico a fazer a cerimónia. Eu disse: então, dona Dal, a sua família é batista. Pois é, eles no Brasil são batistas. Então, e a senhora? Olha, nem sei o que é que lhe diga, dona Zínia, tenho a impressão que neste momento, ou então nunca fui nada, porque eu trabalho muito e vivo para o trabalho. Disse: pois, a dona Dal vive para o trabalho e esquece realmente de Deus. E eu penso que a senhora já teve conhecimento da palavra quando morava no Brasil. E a senhora aqui em Portugal tem família. Pois tenho. Tenho a minha filha e tenho os meus netos. Eu disse: então, e a senhora já alguma vez gastou um pouquinho de tempo falando à sua filha e aos seus netos de Deus? Porque a senhora certamente ouviu e pode transmitir. Pois tem razão. Eu disse: olha, eu sou batista, frequento uma igreja, então aí tive a oportunidade de falar e disse: nós temos certamente, como vocês no Brasil, uma escola dominical para crianças. Se quisesse, eu podia ir à sua casa buscar o menino para no próximo domingo ir à escola dominical, ou seja, 2 a 8 dias. Então pronto, eu vou falar com a minha filha se deixa ir o menino. Eu disse: eu até posso ir buscar lá à casa. Pronto, portanto é que eu acho que nós devemos ter a oportunidade para falar e não muitas vezes insistirmos. Portanto, ela já lá tem ido a casa, não é? Pronto, dizem às outras pessoas: estou muito contente de trabalhar naquela casa, mas nunca se tinha proporcionado eu dizer que era crente e ela também, no fundo, dizia que a família dela, crente, é no Brasil. Portanto, é importante nós esperarmos pelas oportunidades que o Senhor nos dá, como diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Portanto, temos de ser também cautelosos na forma como evangelizamos. Amém. Muito bem. Muito obrigado pelo testemunho, irmã. Então, irmãos, Outro grupo? oportunidades que o Espírito nos dá. E a irmã falou de uma coisa muito interessante. Nós às vezes podemos querer cair no erro, irmãos, de converter alguém às nossas ideias. A nossa missão, evangelizar não é fazer prosélitos, evangelizar não é converter a ideias. Evangelizar é falar do amor de Jesus na oportunidade certa e deixar que Ele faça o resto e o trabalho. Querido irmão, e os irmãos ali, qual foi as conclusões que chegaram? A conclusão que chegamos é uma conclusão muito parecida com as outras que já apareceram aqui, os outros grupos, né? E é a realidade. Quando nós chegamos em Portugal, há 35 anos atrás, nós sentimos a necessidade do evangelho ser pregado aqui nesse país. Muito, nós chegamos com todo o gás, com aquela vontade de pregar o evangelho, de falar, de gritar para Portugal que Jesus é real, que nós precisamos de Jesus e que tal. Mas aos poucos nós fomos sentindo a rejeição, fomos sentindo. Eu faço do meu consultório, da minha clínica, eu faço o meu púlpito. Os pacientes meus que sentam, que ouviam o evangelho. E
E eu já tive pacientes que chegaram lá e eu comecei a falar do Evangelho e eles falaram, doutor, eu não vim aqui para falar de Deus, até porque isso não me interessa. Eu não sei quem é Deus, não conheço Deus, não preciso de Deus, vivo até aqui, nunca vi Deus na minha vida e não quero saber de Deus para nada. É melhor o senhor começar a tratar a minha boca do que ficar falando aí de Deus. Já tive muitos pacientes que fizeram isso. Inclusive, tive um que estava com câncer e tinha poucos meses de vida. E a esposa me disse, doutor, ele vai lá que ele precisa fazer um tratamento e o senhor fala de Deus para ele. E eu cheguei e falei, seu Manuel, como é que vai? Tudo bem? Seu Manuel, eu só acredito em Deus. Qual é o seu relacionamento com Deus? Doutor, eu não vim aqui para falar de Deus. Eu não preciso de Deus para nada. Eu estou com quase 80 anos. Deus nunca me ajudou em nada. Portanto, não é agora que eu vou precisar de Deus. É melhor o senhor começar a fazer o tratamento, porque... E eu falei, mas olha, o senhor tem que saber que o senhor vai encontrar com ele daqui uns dias, nós vamos ter que apresentar diante do tribunal dele e tal. E ele falou, não, eu não quero saber disso, eu quero fazer o tratamento, que o senhor comece a trabalhar. Então, é uma dificuldade muito grande. É uma rejeição muito grande. Né? É uma rejeição muito grande. E eu acho que nesse encontro aqui hoje, para falar disso, é fundamental falar da estratégia para levar o Evangelho para esse povo. Tem que ter uma estratégia, tem que ter uma maneira. Né? E eu acredito que com a oração, eu acho que, no meu ponto de vista, a estratégia seria pessoalmente. Pessoal. Conhecer a pessoa e a partir dali você desenvolve um relacionamento, a partir dali você começa a falar de Deus e ao mesmo tempo orar por aquela pessoa e estar sempre em contato com aquela pessoa e falando com aquela pessoa. Isso quando nós temos uma deixa, quando nós temos condições de entrar, bloquear essa barreira que ele tem de Deus. Eu acho que a única estratégia é essa, porque de um modo geral o povo não quer saber de Deus para nada. Mas é isso, é rejeição. E a necessidade grandiosíssima de levar o Evangelho. É isso aí. O grupo queria partilhar alguma coisa? Vocês queriam? Mais alguém? Sim, queria. Somos muito poucos, nem precisava de vir aqui, mas tudo bem. Então, nós falamos primeiramente na necessidade de a igreja crescer para dentro, porque há muitas pessoas... Estou bem aqui? Estou? Pronto, ainda bem. Há muitas pessoas dentro da igreja que precisam de ensino, ministração e... no fundo, precisam de ser evangelizadas. Quantas pessoas estão dentro da igreja há muitos anos, mas ainda não têm os fundamentos. E então é preciso fazer esse trabalho e isto eu chamo de crescer para dentro. E alguém disse, um certo pregador chamado Martinho Semblano, Martinho Lutero Semblano, isto para não roubar ideias, porque a ideia não é minha, e ele disse, e atenção que não sei se a ideia é dele, mas ele disse algo interessante que foi assim: a igreja tem que crescer em 4 vertentes. Primeiro, a igreja tem que crescer para baixo, fundamentando-se na rocha que é Cristo. A igreja tem que crescer para cima, para Deus. A seguir, a igreja tem que crescer para dentro. E esta maneira que nós estávamos a dizer das pessoas precisarem desta ministração é de crescer para dentro. Existem pessoas diferentes na igreja, diferentes dons, diferentes manifestações e diferentes feitios, diferentes maneiras de ser, cada um com os seus problemas. E nós precisamos de ajudar as pessoas a poder exercer os seus dons e a poder crescer, a poder vencer os seus problemas, a não ignorar as suas dores, o seu sofrimento e as ajudar. Isto é crescer para dentro. A igreja tem crescido para dentro. A nossa igreja tem crescido muito para dentro. Mas nós também precisamos, e esta é a 4ª vertente, crescer para fora. E crescer para fora é isto, evangelização. E nós precisamos de muitas táticas, muitas estratégias, mas a verdade é que é na prática que se aprendem as estratégias. Porque é Deus quem convence, o Espírito Santo quem convence as pessoas. E qualquer um de vocês terá enfrentado dificuldades quando as pessoas vos rejeitam, quando elas rejeitam a mensagem. Não se esqueçam que elas estão a ter um conflito entre elas e Deus. Mas não desistam, Deus está a fazer um trabalho que nós não vemos qual é. Mais alguém? Então, em relação aos desafios que nós encontramos na igreja
à cidade, umas coisas como nós encontramos algumas coisas como a indiferença das pessoas. As pessoas não estão muito interessadas em ouvir e quando estão interessadas têm ideias erradas. Mas muitas das vezes quando nós chegamos às pessoas e apresentamos o Evangelho, as pessoas podem dizer, já ouvi falar sobre isso, e não têm tanto esse interesse. Depois, no meio da cidade, nós também temos muita falsa informação. Nós temos redes sociais que nem sempre são boas para nós. São um meio no qual temos muita informação boa, mas também temos muita informação falsa. E muitas das vezes nós, quando chegamos a uma pessoa que queremos evangelizar, essa pessoa já vem com ideias pré-concebidas do cristianismo e isso atrapalha um bocadinho a nossa aproximação. Depois, nas grandes cidades, nós também temos culturas diferentes. E culturas diferentes traz também barreiras na comunicação. Ou porque as pessoas têm uma visão diferente do mundo, ou porque têm uma prática, um dia-a-dia diferente, acabamos por ter dificuldades em chegar às pessoas justamente por essa falta de comunicação. Dentro das cidades, e nota-se muito mais do que nas aldeias e nas comunidades mais pequenas, nós temos uma grande diferença a nível ético e moral. As grandes cidades estão a ser bombardeadas com muitas ideias que muitas das vezes vêm de fora, nomeadamente questões como o aborto, como a eutanásia, as questões LGBT, que vêm de fora, porque vemos que há outros sítios que isto é muito mais presente e acaba por ter mais impacto nas cidades do que propriamente nos locais mais pequeninos. Além disso, a correria e a falta de tempo que encontramos na cidade também é uma barreira, porque as pessoas andam apressadas, as pessoas andam ocupadas, andam distraídas com o trabalho, com contas para pagar, com crise, com guerras, com tudo isso, e não têm tempo para parar um bocadinho e pensar sobre estas questões, e nomeadamente a questão da religião. Outra coisa que pode dificultar a chegada de pessoas é também os modelos de igreja, e isto também a nível evangélico, os cultos, a forma como os cultos estão organizados e também o apego exagerado ao tradicionalismo, que faz com que as pessoas fiquem, esta é a minha igreja, é o meu local, é o meu cantinho, e muitas das vezes temos uma certa dificuldade em aceitar as pessoas quando vêm de fora. Além disso, também temos alguma dificuldade no que toca a ir e suscitar o interesse das pessoas pela igreja, não é? É muito difícil quando nós chegamos e dizemos queres vir comigo à igreja? A pessoa tem logo aquela ideia sobre a igreja que acaba por ser um impedimento para que a pessoa venha. Mas grandes cidades também dão possibilidade para oportunidades. O facto de termos várias pessoas significa que temos várias tentativas. E, portanto, podemos chegar a mais pessoas. E isso é importante. A diferença de cultura, embora seja uma barreira, embora seja difícil, também pode ser uma oportunidade, porque podemos pegar os aspectos da cultura e aí trazer a mensagem da salvação através desses aspectos. Têm comuns, bastante comuns. Nós temos cafés, e temos os transportes públicos, com acesso. Então, nesse sentido, o espaço em comum permite que tenhamos oportunidades para fazer evangelismo e chegar às pessoas. Além disso, também temos mais possibilidade. Se nós quisermos imprimir panfletos, nós temos vários sítios na cidade onde podemos imprimir os panfletos e entregá-los também, ou outros recursos que possam ser necessários para evangelizar as pessoas. Nas grandes cidades nós temos mais locais onde podemos recorrer a isso. Além disso, grandes cidades são fáceis de percorrer, é fácil ir a todo lugar numa grande cidade, portanto isso também é uma oportunidade de chegar às pessoas. E por fim, as grandes cidades também são, lá está, as redes sociais pode ser uma barreira, mas ao mesmo tempo também pode ser uma oportunidade de chegar. As grandes cidades estão repletas de publicidade, de redes sociais, de informação, e nós podemos utilizar também essas oportunidades para pregar o Evangelho e chegar às pessoas. E pronto, resumidamente, é isto. Muito bem. Mais alguém?
Ou continuo? Se quiserem. Ok? Sim. Só lembrar que se os irmãos estão interessados na área de evangelização, esta é a 5ª formação só este ano. Não sei se muitas igrejas já tiveram 5 formações na área de evangelização este ano. Então, não tem sido falta de falar sobre o assunto, tentar trazer aos irmãos possibilidades, estratégias, ideias, alternativas, e não terminou, mas pronto, já vamos na 5ª, ainda bem. Só para não chover no molhado, o nosso grupo falou de algo talvez um pouco diferente, focando um bocadinho mais na questão da oportunidade. Quando eu era miúdo, cheguei a Lisboa, também já estou com o meu irmão há 40 anos, quando eu cheguei a Lisboa, a gente tinha em Lisboa, tinha portugueses, e tinha, eventualmente, pessoal que tinha vindo das colónias. Quando falávamos de alcançar certos povos e certas etnias do mundo, era uma coisa muito distante. Tínhamos que aprender uma língua, pagar uma viagem de avião cara, atravessar meio mundo para chegar lá. Hoje, numa grande cidade como Lisboa, você atravessa a praceta ou a rua da sua morada e do outro lado tem um paquistanês, um indiano, um nepalês, um africano de N etnias diferentes, um equatoriano, um paraguaio, ou seja lá o que é que for. Ou seja, li que em Lisboa falavam-se mais de 100 línguas. Missões mundiais hoje, numa grande cidade como Lisboa, é lá, mas é cá também. Isso é uma oportunidade. É uma oportunidade muito grande que nós temos. Então devemos deixar de ajudar as missões lá, mas aqui nós podemos fazer missões mundiais. Sim. Andamos agora com a parte da diversidade. Passamos para essa parte, já. Está muito bem, então, por aqui o microfone. Então, esta questão da diversidade é tão importante. Acho que é importante para nós, como cristãos. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, podemos ver, um dia, vemos aqui a visão de João que diz em seguida, vi uma multidão impossível de contar. Eram todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé, vestidos de branco, diante do trono e diante do Cordeiro, que tinham ramos de palmeira nas mãos. Diziam com voz muito forte, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Vemos que esta questão que o pastor estava a falar é tão importante. De Gênesis até Apocalipse, vemos a preocupação, o desejo de Deus de ter pessoas de todas as línguas, todas as tribos, todas as nações a conhecer e adorar. E a grande comissão que temos é de ir fazer discípulos de quem? Todas as nações, todos os povos do mundo. E como disse o pastor, no passado pensamos principalmente em termos de ir e ainda precisamos de ir e enviar, mas as nações já chegaram até nós. E vamos ver agora o top 10 dos povos que temos, dos povos étnicos, dos grupos que temos aqui em Portugal. E vamos ver se temos pessoas aqui, das nações aqui, e vamos falar acerca do que Deus está a fazer. Primeiro, Brasil. Temos brasileiros aqui? Ok, vários brasileiros. Vemos um grande aumento. E os números aqui são do CEF. Não quer dizer que não haja mais brasileiros. Muitas pessoas são como eu. Eu já não faço parte dos números aqui, porque eu tenho nacionalidade portuguesa. Muitos dos brasileiros têm nacionalidade. Muitos dos imigrantes já não começaram o processo com o CEF. Quando chegam os imigrantes, às vezes levam um ano ou mais só para ter uma entrevista. Ou seja, há muitos imigrantes que ainda não foram contados aqui. Mas dos estrangeiros, da população estrangeira, de acordo com o CEF, vemos aqui de 2017 mais de 85 mil brasileiros e agora mais de 239 mil brasileiros, com mais de metade na AML, na Área Metropolitana de Lisboa.
Então, número 1, Brasil. Número 2, vocês sabem? Reino Unido. E temos uma porcentagem mais baixa, temos 27% aqui em Lisboa. Onde é que estão? No Algarve. Então, número 2, Reino Unido, entre os imigrantes. Número 3, Cabo Verde. Temos alguém aqui de Cabo Verde. Então, temos aqui 36 mil. É mais ou menos igual, não tem aumentado muito, mas a grande maioria aqui na área metropolitana de Lisboa. É uma característica que temos aqui em Lisboa. A maioria, ou até a grande maioria, de muitos dos imigrantes vivem aqui. E como dissemos, um grande desafio para a igreja, mas uma grande oportunidade. Agora, número 4, Índia. Isso tem subido muito. Entrou recentemente no top 10 e já subiu. Estes dados são do ano passado, acabaram de sair. Então, de 2022, subiu até 4, com 35 mil habitantes. Uma organização sul-asiática aqui diz que pessoas de origem indiana provavelmente são 90 mil. Porque há muitas pessoas que já têm muito tempo, muitos imigrantes de Moçambique, de origem indiana. Há uma grande comunidade indiana aqui em Portugal, outra vez a maioria aqui. E vocês estão a ver aqui o grande aumento desde o ano 2017, de quase 8 mil, agora mais de 4 vezes mais. Mais de 4 vezes mais. Tem aumentado muito. Uma grande oportunidade entre os indianos. Número 5, Itália. Ci sono italiani qui? Nessuno? Então, não temos italianos, mas menos da metade aqui. Mais do que eu pensava dos italianos. Então, número 6, Angola. Eu sei que temos, sim, alguns angolanos aqui nesta... 2/3 aqui na área metropolitana e um aumento de imigrantes angolanos durante os 5 anos passados, de 16 mil até 31 mil. Número 7, franceses, de francês. Então, isso tem aumentado muito também. Número 8, Ucrânia. E por causa da guerra mas temos muitos anos. Há ucranianos aqui? Mas não aqui, mas tem ucranianos. Então, uma grande... no nosso projeto de plantação, temos tentado ajudar amigos e refugiados ucranianos. Uma grande oportunidade para ajudar o povo que precisa de nosso apoio. E só 1/3 da população. Muitos, de acordo com os dados, muitos, Leiria tem muitos, e no sul de Portugal. Nepal entrou no top 10 este ano. Eu acho muito interessante que no ano 2000 havia 2 nepaleses registrados no CEF. Havia 2 imigrantes nepaleses no país de Portugal no ano 2000. Então, trouxeram muitos amigos durante os 22 anos passados. Agora temos, há 5 anos, 7 mil e agora 23, mas a realidade é muito mais, porque muitos têm chegado recentemente. Os meus amigos dizem-me que há pelo menos 30 mil só em Lisboa e provavelmente 30 mil fora de Lisboa. Muitos dos trabalhadores nos campos, na agricultura, muitos são nepaleses, outros sul-asiáticos, muitos africanos que não vêm de países de fala portuguesa. Há muitos mais países que chegam com o setor da agricultura. Então, muitos nepaleses
que têm chegado. E número 10, Guiné-Bissau. Temos guineenses aqui. Muito bem, muito bem. Achei interessante, 86% dos imigrantes no céu aqui em Lisboa. Grande maioria aqui em Lisboa. E tem aumentado recentemente também. Então, total, vemos um grande aumento, mais 757 da população de habitantes estrangeiros registrados atualmente no CEF. Então, um grande desafio, mas grandes oportunidades também. Então, eu reparei nisto há 5 ou 4 anos. Eu gosto de fazer campismo. Eu estava perto de Odisseis, a acampar na tenda com a minha família, e eu gosto muito da comida indiana. E eu reparei no mapa do Google que havia um restaurante indiano na aldeia pequena, perto do parque de campismo. Entrei e eram todos da Ásia do Sul asiáticos, não sei indianos ou de onde, mas todos. E começamos a passar por outras aldeias e reparei nisso e perguntei-me o que é que está a acontecer aqui em Portugal, porque eu não tinha visto isso. Comecei a orar acerca disso, das oportunidades e das necessidades, e tanto abuso, tantos problemas que enfrentam os imigrantes e que trabalham assim, são desprezados por muitas pessoas e tratados muito mal, e necessidades de amar e de servir e de alcançar. E comecei a conhecer algumas pessoas. Eu fiz um amigo, o pastor Yakub, que é paquistanês, e temos feito formações e trabalhado na formação de novos grupos. E ele tem mais ou menos 5 grupos que parecem que são novas igrejas que estão a formar-se, principalmente com paquistaneses e indianos. E temos ajudado nisso. Podemos orar por ele. Tem um grupo aqui em Lisboa, perto de Óbidos, em Odmira, Faro e Portimão. E vai também. Conheci outro indiano há 2 semanas e ele tem uma comunidade também em Odivelas. Parece que vai ser uma nova igreja. Não há igrejas a alcançar bem os indianos, uma população tão grande. Não há igrejas voltadas para os indianos. O meu amigo paquistanês está a tentar, fala a língua Punjabi, e muitos dos imigrantes vêm é uma região pequena da Índia, e a língua mais falada no Paquistão é a língua Punjabi. E vocês veem as pessoas com os turbantes assim na cabeça da religião Sikh. Há muitas, acho que tenho aqui quantas pessoas da religião Sikh aqui em Portugal. 35 mil, dizem? 35 mil dessa religião Sikh, aqui não em Lisboa, mas em Portugal, 35 mil, apesar de ser uma religião de só 3% dos indianos. Ou seja, essa pequena região Punjabi, muitos dos imigrantes aqui em Portugal vêm dessa região, onde há muitos Sikhs, o Sikhismo dessa religião. Então, grandes oportunidades. Entre os nepaleses, Deus tem trabalhado muito. Há 5 igrejas que eu conheço aqui em Portugal, entre os nepaleses. Tenho um amigo em Madrid, que já vem muitas vezes, trabalha com as igrejas, e no próximo mês vão fazer uma conferência missionária aqui em Portugal, aqui em Lisboa, para os nepaleses. E tem 300 pessoas registradas entre os nepaleses. Infelizmente, tinha uma sala do governo e na semana passada souberam que era um grupo cristão e cancelaram tudo. Então, ia falar convosco para ver se havia espaço talvez aqui, mas é um fim de semana. É complicado com o culto e tudo. Então,
Podemos conversar. Acho que ligamos para muitas pessoas. Acho que há um restaurante onde há espaço, um pouco difícil com o orçamento, mas talvez com um restaurante vai ser possível no próximo mês fazer a conferência missionária entre os nepaleses. Mas Deus está a trabalhar, muita receptividade. A igreja perto de Arroios, nepalesa, tem talvez quase 200 pessoas a assistirem e batizaram muitas pessoas. E há muitas coisas que as igrejas podem fazer. Por exemplo, a Igreja Batista na Marinha Grande tem feito aulas de português, porque todos os imigrantes, temos tantos imigrantes, por Portugal é fácil chegar e obter a residência para ficar aqui na Europa, mas tem que aprender português para poder ganhar tudo e é uma oportunidade para conhecer as pessoas, porque há muita falta de confiança da parte deles e também da parte dos portugueses. Falta de confiança, falta de língua, de comunicação, há barreiras culturais, mas ao mesmo tempo pessoas com necessidades, e se conseguirmos quebrar um pouco o gelo e começar a ter conversas, descobrimos que há muita receptividade. Por exemplo, o restaurante indiano ao pé da minha casa, já fomos muitas vezes porque gostamos tanto da comida indiana e foi difícil. Tentamos várias vezes falar com um indiano lá e já finalmente começamos a ter algumas conversas e que descobrimos que ele já fala bem português, é indiano, mas quer aprender francês. Eu falo muito francês e eu estou a aprender o hindi. Então, começamos na semana passada, temos um intercâmbio. Então, 1 hora cada semana e falamos hindi e francês. Então, foi algo que descobrimos e vou conhecendo, a ganhar confiança com os trabalhadores ali, mas é preciso insistir um pouco e ver as necessidades de conversar com as pessoas. Conheço uma igreja em Arroios que tem feito isso, um ministério, acho que já começaram a dar aulas de português, um ministério para ajudar e servir os imigrantes e repararam que no parque, ao pé da igreja, havia muitos dos imigrantes nepaleses e indianos principalmente, e começaram com os desporto, com o vôlei, a jogar e convidar, e já tem um bom grupo de imigrantes que estão a jogar ali com o grupo e a conhecer-se. É possível, mas requer um esforço. Vamos ver o que conseguimos fazer. Nós, como a minha família, nós tentamos e podemos aqui em Lisboa. Eu contei ontem o número de países que já convidamos para a nossa casa só neste ano e contei 11, acho eu. Estados Unidos, Brasil, Coreia, Roménia, Paquistão, Índia, Irão, Angola, Colômbia, Ucrânia e Portugal. São pessoas que temos recebido em nossa casa por causa de uma intencionalidade para conhecer e convidar. Nós conseguimos fazer isso e é tão importante. Muitos imigrantes chegam e nunca entram em casa de um português. Por exemplo, tivemos na semana passada um coreano em nossa casa porque 12 anos atrás a minha esposa convidou para a casa dela e os outros amigos e ele disse que depois de 4 anos de estudar nos Estados Unidos nunca foi convidado a uma casa dos americanos. E foi tão importante para ele ser recebido numa casa que até agora mantém contato conosco, ora por nós e teve uma conferência em Braga, mas ele veio passar tempo aqui conosco em nossa casa porque muitas vezes os imigrantes vêm de lugares onde a hospitalidade é um valor muito importante. Alguns dos países, por exemplo, um amigo foi a Marrocos, disse que foi convidado em várias casas, ou seja, a hospitalidade e chegam à Europa, aos Estados Unidos, os valores são diferentes e não são recebidos e é difícil. Temos uma oportunidade, grandes oportunidades, e se quiserem saber mais e continuar a ver oportunidades de ministério entre as nações que chegaram a Portugal, venham falar comigo e podemos trabalhar nisso. Isso faz parte do meu trabalho com a minha missão, ver estas oportunidades. Jonathan tem feito um excelente trabalho.
eu comprovo, posso comprovar tudo o que o Jonathan está a dizer. E ele é um tremendo... É um desafio. É um desafio viver desta forma. É um desafio também para mim, mas é um desafio viver desta forma. Eu sei que a igreja tem um ministério de pequenos grupos, verdade? E estão espalhados pela cidade. Estão espalhados pela cidade. Significa que há irmãos que querem fazer da hospitalidade uma prática ministerial da sua vida e da própria igreja também. Com estas etnias, com este povo a chegar, irmãos, o que nós pensamos também é que, e já falámos disso, chegam desafios sociais. Desafios sociais. Muitos deles chegam para procurar ter melhores condições de vida, muitos deixam as suas famílias, vêm trabalhar sozinhos e depois sujeitam-se a situações muito precárias de forma de viver para poder enviar dinheiro para a sua família, mas aqui a igreja tem uma oportunidade. E qual é que é a oportunidade? Praticar obras de justiça. No texto lá, que Jesus nos deixou, quando Ele nos chama a ser sal e luz no mundo, Ele termina aquele bloco de versos e Ele diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Eu gostava que a igreja, não quero que os irmãos partilhem, eu tentei procurar no vosso site um pouco da história da igreja, não encontrei, mas eu gostava de ter trazido um pouco da história da igreja, porque eu sei que a igreja no tempo das ex-colónias e dos retornados, esta igreja praticou obras de justiça porque a igreja recebeu muitas pessoas. A igreja foi o porto de abrigo, a igreja acolheu muitas pessoas. Eu gostava de ter trazido assim mais dados para avivar a memória dos irmãos das obras de justiça que os irmãos já fizeram nesta cidade. Mas eu apenas quero que os irmãos pensem as obras de justiça que a igreja tem feito ao longo de 67 anos nesta cidade. Certamente são muitas. São muitas. E a igreja deve continuar a fazer. Deve continuar a fazer. E há várias formas da igreja se envolver socialmente com a cidade. No tempo da pandemia, nós em Queluz fomos desafiados, e permitam-me dar o exemplo da igreja de Queluz, porque é aquilo que eu vivo na minha realidade, fomos desafiados a ser mais sal e luz do que aquilo que estávamos a ser. E então, no fim de um culto de domingo, já toda a gente tinha partido. A Sheila, a secretária da igreja, eu também tinha ficado para o final, estávamos a fechar a porta da igreja e chegou uma família. Está a ser transmitido, não está? Filmado, eu não vou dizer o nome da família. Eles vinham do Bangladesh. Era o Manel e a Maria, para os irmãos. Não tinham que comer. Não tinham que comer. E procuraram a Igreja Batista de Queluz porque, erradamente, pensaram que o banco alimentar era nas instalações da igreja. Não é. Em Queluz, o banco alimentar é nas instalações da Igreja Católica. Nós não os enviámos ao banco alimentar da Igreja Católica. Nós voltámos a abrir a porta da igreja e fomos ver aquilo que tínhamos na igreja para dar. A igreja tem um ministério social, distribui alguns cabazes todos os meses às famílias e às pessoas mais carenciadas da própria igreja. Mas nos últimos anos a igreja faz mais cabazes do que aqueles que é necessidade e encorajamos os membros da igreja a levarem algum cabaz se conhecem alguma pessoa ou alguns vizinhos com necessidades. E nós fomos chamados a amar aqueles próximos. Aqueles próximos chegaram ali, mas aconteceu logo ali imediatamente uma barreira muito grande. Para já foi a barreira da língua. Eles falavam inglês, eu arranho o inglês, mas nós conseguimos comunicar, conseguimos ficar com o contacto dessa família, conseguimos estabelecer um contacto, conseguimos perceber que ele precisava de encontrar um trabalho, então nós procurámos com ele algumas oportunidades de trabalho, percebemos a formação dele, ajudámo-lo a escrever um currículo em português, a enviar para alguns locais que estavam a precisar de trabalho. Percebemos que a sua esposa tinha formação em farmácia, mas precisava de saber falar português para poder concorrer a um emprego de farmácia aqui em Portugal, embora saber inglês também é uma mais-valia, mas ela precisava. Então desafiámos uma irmã da nossa igreja que é professora de inglês a ter encontros com ela pelo Zoom e a estabelecer um relacionamento com ela e ensinar-lhe português.
e essa irmã aceitou o desafio e começou. Passado 6 meses de estarmos a acompanhar esta família, foi o aniversário da igreja. A igreja estava aberta, embora com as máscaras e aquele distanciamento social, e esta família foi ao culto. Foi ao culto. Eles eram muçulmanos, mas nós percebemos que eles eram muçulmanos nominais, também os existem entre os muçulmanos. Têm as suas práticas litúrgicas e da sua religiosidade, mas que facilmente puderam entrar num culto e assistir aquilo que eles no seu país não o fariam. E desde então, irmãos, temos criado pontes com esta família, temos tentado conhecer mais pessoas e um dos hábitos que eu tenho, e o pastor Joel irá perceber certamente, é um hábito que nós encontramos na palavra que o apóstolo Paulo tinha quando chegava a alguma cidade. Era andar pelas ruas da cidade. Eu ando pelas ruas de Queluz e eu percebo-me de uma população que nós na comunidade portuguesa não vamos conseguir alcançá-los. Então este ano chegou um obreiro da Guiné, nós temos um culto guineense, temos uma comunidade guineense que se congrega na igreja, chegou um obreiro, que é o Joel, em crioulo, o culto é em crioulo, e eu este ano Deus colocou no meu propósito do meu coração ajudar este obreiro, este pastor, acompanhá-lo, investir nesta comunidade. Eles querem agora passar a ter um culto infantil e nós vamos investir e dar formação para que eles possam ter um culto infantil. Mas irmãos, eu apenas estou a partilhar formas que o Senhor nos vai dando para nós apoiarmos aqueles que também têm uma obra do ministério no nosso meio e conseguem alcançar, como nós vimos, uma população que são dos maiores trabalhadores, são dos maiores, a comunidade guineense no nosso país, são dos maiores trabalhadores do nosso país, como a comunidade ucraniana. Eles vêm para trabalhar. Não vêm para o assistencialismo, não, eles vêm para trabalhar. E, irmãos, permitam-me deixar duas visões da abordagem social que uma igreja pode ter na cidade. Então, os livros falam que existe a abordagem ativadora e a abordagem... Vou passar, não sei se temos aqui algum slide. Existe a abordagem ativadora e a abordagem encarnacional. O que é que eu quero dizer com isto? Então, o que é a abordagem ativadora? Então, é aquela abordagem que a igreja olha para uma região da cidade, para um bairro, percebe as suas carências, olha para uma localidade específica e se compromete a investir naquela localidade, investir naquele bairro e ir ao encontro das necessidades daquele bairro, das necessidades sociais. Claro, certamente espirituais também, mas olha para as necessidades espirituais de uma zona, de uma região da cidade e tem um plano para fazer boas obras, obras de justiça naquele bairro. Mas também podemos olhar para um público-alvo. Podemos pensar naqueles que estão desempregados. Podemos ajudá-los a encontrar um trabalho. Podemos pensar no Ministério de Famílias Monoparentais. Cada vez mais, não sei a realidade aqui da igreja, mas tem-nos chegado famílias monoparentais. É uma tremenda dificuldade. No aluguer de casas, na subsistência, apenas com um ordenado. Nesta cidade, sobreinflacionado. É uma dificuldade. A nós tem-nos chegado situações de famílias monoparentais, temos acompanhado pessoas, mulheres que se convertem, têm sido mais mulheres que se convertem, têm sido batizadas, pela graça de Deus, estão na igreja e têm tremendas dificuldades sociais por viverem nesta cidade, não é? Mas por serem apenas uma pessoa, um ordenado a contribuir. De forma é que nós podemos ajudar, perceber estes que estão a chegar ao nosso meio. Então, mas também existe, irmãos, a atividade encarnacional. O que é? É nós associarmos-nos com aqueles que já estão a praticar obras de justiça. Esta situação que aconteceu em Queluz despertou-nos para começar a ajudar o Banco Alimentar. Hoje em dia, o Banco Alimentar, quando levanta 2 vezes ao ano mantimentos nos supermercados em Queluz, há um supermercado em Queluz que é da responsabilidade da Igreja Batista de Queluz. Nós vestimos a camisola, na gíria, não é só entre aspas, do Banco Alimentar, e estamos lá a ajudá-los a levantar os géneros
para entregar, porque reconhecemos que eles fazem uma obra de justiça na cidade. Então nós não inventámos a roda. Nem fizemos das nossas instalações as instalações do Banco Alimentar. Podia fazer. Temos uma igreja irmã, a Igreja de Rio de Moro, que tem isso. Mas não foi isso. Nós vimos o que é que vocês estão a fazer. Reconhecemos a obra e juntámos a eles. Como igreja nós podemos fazer isso. Ou seja, olhar para a cidade. Isto é um exemplo, o Banco Alimentar. E podemos... Que associação é que nós podemos ter uma parceria, um protocolo? O que é que nós podemos fazer? Eles já estão a fazer de bem, nós vamos nos associar, não é? Sem perder de vista nunca o que é, irmãos? O nosso negócio, que é o Evangelho. O nosso negócio é o Evangelho. Se nós temos exemplos bíblicos que o Senhor Jesus nos deixou quando quis ensinar aos religiosos de Israel quem era o nosso próximo, e Jesus nos deixou a parábola do bom samaritano, e creio que todos nós conhecemos, ao olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo, percebemos que Ele é o bom samaritano daquela parábola. E ele, a forma com que Ele viveu, Ele também estava sempre preocupado e com o coração cheio de compaixão por aqueles que passavam necessidades, não só espirituais, mas sociais também. Então a Igreja também deve ter esta visão. Então, irmãos, serve para a vossa reflexão. Como é que tem sido sal fora do saleiro? Como é que a Igreja tem sido sal fora do saleiro? Como é que a Igreja tem... Qual é a vossa presença a nível social? Quais são as obras de justiça que a Igreja tem feito? Podem fazer mais? Podemos fazer mais? Para pensarmos, irmãos. A visão ministerial que a Igreja tem, não é? Qual é a nossa visão ministerial? Quais as nossas atividades fora de portas? Para além do domingo, para além da liturgia do domingo. Como é que a Igreja tem pensado tudo isto, não é? É um desafio. É um desafio. Planeamento, não é? Muito planeamento. Não é, pastor? Esta imagem é para si. Muito planeamento, muito planeamento. Eu gostava rapidamente de falar num... Os irmãos querem fazer algum intervalo? Não? Não? Vamos avançar, sim? Então eu gostava muito rapidamente de falar deste desafio de ser igreja na cidade, de uma igreja orientada. Os irmãos veem bem? Uma igreja, quando eu falo da igreja, ministérios, uma igreja orientada em três eixos, e que procura um equilíbrio nestes três eixos. Ou seja, a igreja, tudo o que ela é, e há pouco a nossa irmã falou aqui da igreja crescer para cima, crescer para fora, ela falou de um crescimento holístico que a igreja deve ter. Então, mas uma igreja orientada por estes três eixos. O que é que eu quero dizer com isto? Então, o primeiro eixo é o Evangelho, é a cidade e é o movimento da igreja. Ou seja, a direção que o Espírito dá à igreja, os ministérios que a igreja tem fora de portas, a forma de estar da igreja para a sociedade. Então, à medida que nós olhamos para estes três eixos, ele fala de três eixos. Porquê? Porque nós temos tendência, as igrejas têm tendência a cair para extremos. Isto é o eixo, está no centro. E a igreja tem tendência a cair para algum dos extremos. Então, no eixo do Evangelho, quais são os extremos? De um extremo nós temos o legalismo, e não sei se isto foi um sinal para terminar a aula, mas eu percebi, ok? Nós temos, num extremo, nós temos o legalismo, e no outro extremo nós temos o relativismo. Então, a igreja pode cair num legalismo farisaico, dar uma ênfase à doutrina e ao conhecimento e não o viver na prática, olhar e ter uma doutrina afastada do Evangelho, ou seja, uma doutrina legalista, principalmente é uma doutrina sem graça, sem misericórdia, sem compaixão, e isto define a forma com que a igreja olha para a cidade. Na igreja estão os santos, lá fora estão os pecadores. E essa pode ser a nossa visão. E podemos não ter misericórdia para orar pela cidade. Porque queremos é que deixe fogo do céu sobre eles. Irmãos, perdoem-me, eu sou pastor e às vezes o meu formato é entrar em modo pregação. Mas eu não quero entrar em modo pregação. Apenas serve para chamar os irmãos
E os irmãos, se quiserem interromper e dizer alguma coisa, estejam perfeitamente à vontade. Mas nós podemos cair nestes extremos. Então, e estes extremos podem nos levar a viver esta forma que é: eu sou salvo, mas isso não impacta a minha forma de viver. Isso é o legalismo. Do outro lado, o relativismo: eu sou a igreja na cidade, eu posso viver, mas eu posso viver como eu quero. Deus ama a todos. A forma com que a igreja vive não impacta a cidade, percebem? A igreja cai do lado do relativismo, então a forma com que a igreja vive, a forma com que cada membro e cada participante da igreja vive o Evangelho, não impacta a cidade pela forma de viver. Não impacta a cidade lá no consultório do irmão, conforme partilhou, a sua forma de exercer a sua profissão. Não impacta a forma com que nós vivemos durante a semana a nossa vida. Então, podemos viver assim. Podemos ter assim podemos cair para o lado, ou seja, o eixo do Evangelho, podemos cair para o lado do legalismo e ter assim aquilo que os teólogos chamam de uma ortodoxia desconectada da vida. Sabemos isto de cor e salteado. Mas na nossa vida, zero. Então é uma palavra, é um evangelho desconectado da vida do membro da igreja, da própria igreja. Podemos ter uma boa teologia, e os batistas têm uma boa teologia, nós temos a melhor teologia, e eu não podia dizer outra coisa, claro. Mas às vezes pode ser uma teologia que não penetra o coração da congregação. E lá estamos a cair no outro eixo. Então, uma igreja que quer impactar a cidade, ela tem que estar centrada no Evangelho. A sua teologia deve ser centrada a partir do Evangelho. Toda a sua teologia. É uma igreja que não tem superficialidade doutrinária, não. Nem entra em pragmatismos, mas é uma igreja que consegue refletir tudo o que faz, tudo o que é, a partir do Evangelho de Cristo. A partir do Evangelho de Cristo. Excelente, irmão, excelente. Excelente. Vemos muito melhor assim. Então, é uma igreja que vive diariamente a renovação que o Evangelho traz à sua vida. E dessa forma, centrada no Evangelho, tem uma maior probabilidade de ser sal e luz e de impactar a cidade. Outro eixo que este autor que pesquisei fala é o eixo da cidade. A forma com que nós olhamos para a cidade. E esta ideia da cidade podia estar ali, em vez do nome da cidade, cultura. Podia estar ali a cultura. Então, a igreja, ela pode desprezar a cultura onde está, é um dos eixos, ou seja, é um dos extremos onde a igreja pode cair, e a igreja pode cair no outro extremo, que é sobrevalorizar demasiado a cultura. Então, entre a igreja e a cultura, não se nota diferença alguma. E isto tem perigos. Tem perigos. Tanto o extremo, desprezar a cultura, tanto o outro. E é interessante que os irmãos já partilharam aqui. Já partilharam. Aliás, foi a irmã que está... Qual é o teu nome? Ruth. A Ruth partilhou aqui que nós podemos, na nossa comunicação, esquecermos da cultura para a qual estamos a comunicar. Podemos esquecer de aplicar a mensagem que tanto trabalho dá à vida dos pregadores. Às vezes nós podemos pensar que é estudar o texto bíblico. O grande trabalho é aplicar o texto bíblico à luz da cultura que nós temos. Esse é o grande desafio do pregador. Pegar no texto bíblico, fazer-lhe uma boa exegese, mas olhar para o mundo lá fora e perceber de que forma é que este texto bíblico é uma resposta, de que forma é que o Evangelho é uma resposta ao mundo lá fora. Então, o pastor é o primeiro a olhar para a cultura. A igreja tem que olhar para a cultura. Não desvalorizá-la, nem... O autor fala em super adaptarmos à cultura. Então a cultura pode passar a ser o ídolo da igreja. Então tudo o que a igreja vai fazer, nós pensamos em primeiro lugar na cultura. Não, não é isso. Isso é errado. Isso é errado. Porque senão vamos estar tão misturados com a cultura que não nos vamos conseguir diferenciar dessa própria cultura. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Quando pensamos em exemplos bíblicos, e eu gosto muito do exemplo de Daniel,
Nós percebemos num homem que teve que viver no meio de uma cultura sem Deus, no meio daquela Babilónia, e percebemos a espiritualidade daquele homem. De forma é que aqueles compromissos que aquele homem faz de não se misturar com a cultura, de viver de forma íntegra, e depois nós percebemos que era a sua espiritualidade lá no quarto, centrada no Evangelho, que fazia com que aquele homem pudesse ser sal e luz, fazia com que aquele homem desse bom testemunho diante dos reis e ser aquele homem confiável, não é? Que levava reis idólatras a escreverem decretos para que todos pudessem louvar o nome do Deus de Daniel. Podemos ser uma igreja que cai num extremo de não olharmos para a cultura e só nos preocuparmos com a nossa cultura, e já foi aqui dito, e apenas preocuparmos com as nossas tradições. E a tradição é uma coisa boa, desde que não nos faça extraterrestres alienados do mundo onde nós vivemos. Os irmãos percebem aquilo que eu estou a querer dizer? Então, nós não devemos fazer da cultura um ídolo, mas devemos nos preocupar com a cultura. Porque nós, se não nos preocuparmos com a cultura, a Igreja não vai dar respostas aos problemas do mundo, aos problemas das pessoas. Saber aquilo que as pessoas, as dificuldades das pessoas. E de que forma é que o Evangelho é a resposta a essas dificuldades. Então, centrados no Evangelho, percebendo a cultura, a Igreja deve estar centrada neste eixo de olhar sempre para a cidade. Olhando, centrando no Evangelho, vamos olhar para a nossa cidade. Vamos ser sensíveis à cultura, não vamos desconsiderar o nosso momento cultural. Aliás, esta apresentação inicial das culturas, destas etnias que têm estado na cidade, serve mesmo para a Igreja não desconsiderar tudo aquilo que está a fazer. Porque se nós acreditamos na soberania de Deus, irmãos, o que é que acham? Deus tem alguma coisa a ver com isto? Não tem? Isto das nações estarem por aqui, Deus tem alguma coisa a ver com isto. Deus tem alguma coisa a ver com isto. Eu acho que Ele quer facilitar-nos o trabalho de levar o Evangelho a toda a criatura. O que é que os irmãos acham? Eu acho, como pastor, que Ele está-nos a facilitar o trabalho de levar o Evangelho a toda a criatura. E diz lá no texto bíblico em Mateus, e então virá o fim. Está próximo, irmãos. Está próximo. Então, visão para a cidade. Também é interessante a Igreja, centrada no Evangelho, olhar para a cidade e dizermos assim, bom, que visão é que nós temos de amor para a cidade? Eu falei daquela abordagem social. Que abordagens nós vamos ter para a cidade? Para mostrar o amor de Jesus à cidade. Há uma palavra muito interessante que é engajamento. Está muito na moda, não é? Engajamento cultural. De forma é que a Igreja se vai engajar culturalmente com a cidade. Qual o nosso posicionamento? O que é que nós temos a dizer? E depois, o último eixo. O eixo do movimento. Então, o que é isto do movimento? É olharmos para a Igreja. Nós podemos ter uma Igreja centrada nela própria. E há pessoas que chamam isso de visão de capelinha. Nós temos uma visão da nossa capela, centrada em nós próprios. Todos os nossos ministérios são centrados no cuidado uns para com os outros, na visão para dentro. E não temos ministérios na Igreja centrados na visão para fora. Para fora. Então, temos... permitam-me ler. Algumas igrejas se identificam tanto com a sua tradição teológica que não se conseguem, por exemplo, unir a outras igrejas evangélicas ou a outras instituições com o fim comum de alcançar a cidade. Por exemplo. Fazemos uma parceria com outra igreja irmã que não é da nossa denominação. Mas estarmos envolvidos com eles para um bem comum. Por exemplo, pensarmos nisto. De que forma é que nós estamos abertos a fazer isto? De que forma é que os nossos ministérios, por exemplo, este movimento, estão centrados no passado? Nós sempre tivemos este ministério. E o pastor diz assim, e o pastor não encomendou isto que eu vou dizer, irmãos. Permitam-me o dizer também na minha autoridade, mas com amor aos irmãos. Às vezes nós temos ministérios que só os fazemos porque já os fazemos há muito tempo, mas que já não têm impacto nenhum.
E existe esta dinâmica na igreja ministerial, esta dinâmica de criarmos ministérios conforme a necessidade daquilo que aparece e deixarmos de ter esses ministérios porque já não existe necessidade. Há essa flexibilidade ministerial na igreja para facilmente respondermos a uma necessidade que possa aparecer. Isso faz parte de uma igreja centrada no Evangelho, de uma igreja que olha para a cidade e de uma igreja que, no movimento do Espírito, cria e deixa de ter aquilo que não faz, já não faz, não tem relevância alguma. Olhando para a igreja, irmãos, devemos olhar então, para fechar, a igreja como um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo, alimentado diariamente pelo Espírito de Deus, nesta cidade. A igreja é um organismo vivo, por isso ele deve ser flexível, e é nessa flexibilidade também que os dons, conforme já aqui falámos, vão surgir. Vão ter espaço para desempenhar a obra do ministério. O ministério não é do pastor. O ministério é da igreja. É de todos nós. E no que concerne a dons, ninguém ficou de fora. Deus fez mesmo bem a coisa, certo, irmão? Ninguém ficou de fora. Para ninguém aquecer o banco, não é? Então, irmãos, esta igreja, centrada no Evangelho que olha para a cidade, ela deve ser uma comunidade missional. O que é que eu quero dizer com isto? É que em tudo aquilo que a igreja faz, a igreja pensa para fora. A cada domingo a igreja tem que perceber que pode estar com pessoas descrentes. A cada ministério, seja de jovens ou de adolescentes, que muitas vezes são centrados para os nossos, tem que haver espaço para convidar os de fora. Tudo o que a igreja faz é sempre pensando na cidade, pensando em formas de alcançar outras pessoas, outros não cristãos, não é? E esses ministérios são feitos por quem? Pelo pastor? Não. Pelos crentes, a quem o Senhor capacitou, que também têm o Espírito. Esses ministérios devem ser desenvolvidos pelos leigos. Muitas vezes nós falamos dos leigos, que dão apoio ao ministério da igreja. Então esta comunidade missional, ela também é uma comunidade que reconhece os dons. Conhecemos os dons no nosso meio. Não é? O irmão que tem... Evangelizar, todos somos chamados a evangelizar. Mas a Bíblia diz, há quem tenha o dom de evangelista. Então nós podemos apoiar esses irmãos para, com o fogo que têm a arder no seu coração, levarem os outros a fazê-lo. Então, irmãos, isto para dizer esta ideia dos três eixos, deste equilíbrio que constantemente nós temos que trazer e pensar como igreja, isto tudo para cumprirmos o propósito e a missão que não é nossa, a missão é de Deus, mas que nos foi confiada a nós, de levar o Evangelho a toda a criatura. Então, permitam-me ler este resumo que eu tenho aqui. Então, quanto mais o ministério da igreja vier do centro destes três eixos, mais dinâmico e frutífero será. O ministério que pende para qualquer uma das extremidades, ou qualquer um dos eixos, extinguirá o poder de transformar vidas, de transformar pessoas e de impactar a cidade. Então, esta é assim uma forma que, muito resumidamente, e um desafio que eu queria deixar nesta parte também para os irmãos. E nós agora tínhamos um intervalo, pastor. Agora tínhamos um intervalo. Os irmãos querem fazer um intervalo muito rápido, só ir à casa de banho. Tem um coffee break, não é? Sim?